boa noite, meu povo, tudo bem? Meu nome é Bruno, como todos já sabem. Vamos hoje para a segunda aula de Direito Administrativo. Na primeira aula, nós iniciamos os estudos sobre os princípios administrativos, os princípios que regem o direito administrativo, que regem a nossa Constituição. Falamos um pouco sobre as diferenças entre os princípios implícitos, os princípios expressos na nossa Constituição. Falamos um pouco das diferenças entre esses princípios. Hoje nós vamos focar a aula detalhando os princípios expressos da nossa Constituição. Então anotem aí. A palavrinha mágica para os princípios expressos é o famoso LIMP, ou seja, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Durante toda essa aula nós falaremos sobre esses princípios e vamos já começar com o princípio da legalidade. Então anotem aí, princípio da legalidade. O princípio da legalidade, historicamente, a origem desse princípio baseia-se na Carta Magna, Charta Libertatum, que foi imposta lá pelos barões ingleses ao rei João Sem Terra no ano de 1215. Foi o primeiro esforço inglês de tentar restringir o poder absolutista do rei. Então foi nesse momento aí que começou-se a falar, onde teve a origem do princípio da legalidade. Nesse documento estava expresso o quê? Que nenhum homem livre será detido ou sujeito à prisão, ou privado de seus bens, ou colocado fora da lei, ou exilado, ou de qualquer modo molestado, e nós não procederemos nem mandaremos proceder contra ele, senão mediante um julgamento regular pelos seus pares, ou de harmonia com a lei do país. Então vocês podem perceber que desde essa Carta Magna, lá de 1215, já se falava de lei, já se falava que contra ninguém não pode ser imposta algum procedimento, senão mediante um julgamento. Então já desde nesse momento, já se falava do princípio da legalidade. E hoje o princípio da legalidade, ele pode ser estudado sob dois enfoques distintos. De um lado nós temos o princípio da legalidade em relação aos particulares, e de outro lado nós temos o princípio da legalidade em relação à administração pública. Tá? Em relação aos particulares, o princípio da legalidade ele está consagrado onde? Lá no artigo 5º da nossa Constituição, no inciso 2, onde fala que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, senão em virtude da lei. Isso significa, em regra, gente, que somente uma lei, ou seja, um ato emanado do Poder Legislativo, pode impor obrigações aos particulares. Então, somente essa lei ela pode impor obrigações aos particulares. Segundo o nosso professor saudoso, que nós falamos muito, o professor Eli Lopes Meirelles, enquanto os indivíduos no campo privado podem fazer tudo o que a lei não veda, o administrador público só pode atuar onde a lei autoriza. Então anotem isso, que isso cai muito em concurso. Vamos lá. Enquanto os particulares no campo privado podem fazer tudo o que a lei não veda, o administrador público só pode atuar onde a lei autoriza. Para ficar mais fácil o entendimento do princípio da legalidade em relação aos particulares, vamos imaginar o seguinte. Você foi aprovado no concurso público para analista do Senado. E você decidiu comemorar a sua vitória numa churrascaria. Vamos supor assim. Depois de muitos refrigerantes, muita carne consumida, muita carne consumida, foi solicitado ao garçom o valor dessa conta, que apresentou, vamos supor, um montante aí de R$500, sendo que desses R$500, R$400 foram de consumo e mais, vamos supor que R$450 foram de consumo, e o restante foi do garçom, o famoso 10% do garçom. Como você não teve um atendimento merecido, por exemplo, faltou agilidade do garçom, faltou qualidade no serviço, você decidiu imediatamente não pagar esse valor de R$50, constante na nota, nessa nota que você pegou, você achou que não foi justa a cobrança desses R$50, dessa taxa de serviço.
com o objetivo de exigir o pagamento, o que o gerente da churrascaria fez? Ele foi lá na sua mesa e afirmou que a referida cobrança estava informada com letras garrafais lá no cardápio. E estava mesmo, você pegou o cardápio, estava lá, que cobrava essa taxa de serviço, né? Além disso, ele alegou o quê? Que tal cobrança está amparada em convenção coletiva firmada entre o sindicato dos restaurantes, né, bares, churrascarias, meios de hospedagem e o sindicato dos garçons. Aí eu faço uma pergunta para você. Nesse caso, você poderá ou não ser obrigado a pagar esse valor de R$ 50 de 10% que foi calculado sobre o montante do serviço? Então, antes da pergunta, é necessário que você saiba que convenção coletiva não é lei, né? Ou seja, se não é lei, não foi votada pelo Poder Legislativo, né? Então, muito simples, você não é obrigado a pagar o valor de R$ 50. Por que você não é obrigado? Porque essa exigência não foi estabelecida por lei. E conforme previsto no inciso 2 do artigo 5º, né, para obrigar alguém a fazer alguma coisa é o quê? É imprescindível que tenha respaldo legal. Então, se não tem o respaldo legal, você não é obrigado a pagar. Então, isso é uma dúvida, né, que muita gente fica com, na hora lá dos 10%, às vezes foi super mal atendido e acha que está obrigado a pagar aqueles 10%. Isso é mentira, gente. Não existe isso. Não tem amparo legal, né? Porque convenção coletiva não é respaldada por lei, né? É uma convenção coletiva, é um acordo. Não foi estabelecido pelo Poder Legislativo, né? O que é importante ressaltar também que o princípio da legalidade em relação aos particulares também é conhecido como o princípio da autonomia de vontade, né? Porque é assegurado que a liberdade para os indivíduos agirem de maneira que entenderem mais conveniente, salvo, né, na existência de uma proibição legal. Agora, em relação à administração, o princípio da legalidade ele assume um enfoque diferente, né? Nesse caso, está previsto expressamente no artigo 37, no seu caput, né, que a administração pública ela somente pode agir se exigir o quê? Se existir o quê? Uma norma legal autorizando. Foi o que nós falamos, não foi? O professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ele afirma que o princípio da legalidade, e vou ler para vocês, implica a subordinação completa do administrador à lei, todos os agentes públicos, desde o que ocupa a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas, né? Então, no primeiro momento, gente, pode até parecer que a necessidade de autorização legal para que a administração possa agir estaria o quê? Engessando a atividade administrativa, além de incentivar o ócio. Entretanto, esse não é o objetivo do referido princípio. Na verdade, o princípio da legalidade é uma exigência que decorre do próprio Estado de Direito, né, que impõe a necessidade de submissão ao império da lei, né? A administração pública somente poderá atuar quando autorizada ou permitida por lei. A vontade da administração é a que decorre da lei e, portanto, que os seus agentes públicos somente poderão fazer o que a lei permitir ou autorizar. Então, sim, é importante que vocês fiquem muito atentos a isso, né? Tem uma coisa muito importante também que a gente precisa atentar, é o que significa, o que é a lei em sentido formal. Vocês sabem, o que é uma lei em sentido formal, né? A lei em sentido formal, gente, é aquela que, em regra, ela se origina lá no Poder Legislativo, né, onde tem a participação do Poder Executivo, e em conformidade com o processo legislativo, que nós vamos ter aula só sobre isso, porque o foco do Senado é processo legislativo, né, que está previsto no texto constitucional. Para que seja caracterizada como formal, é irrelevante o conteúdo da lei, basta que tenha surgido no Poder Legislativo. Então, a lei em sentido formal, anotem aí, é aquela que que se origina no Poder Legislativo e há uma participação no Poder Executivo. Entendeu? Isso que é a lei em sentido formal. Agora, então, já que a gente está falando em lei em sentido formal, o que é uma lei em sentido material? Alguém sabe? Uma lei em sentido material é aquela que possui um caráter genérico, né, abstrato. Por que genérico? Porque é aplicado a um número indefinido e indeterminado de pessoas. E é abstrato porque é aplicado a um número
indefinido e indeterminado de situações futuras, independente do órgão, entidade que tenha criado. Nesse caso, não interessa o processo ou órgão de criação, que foi o que nós falamos na lei formal, que exigir participação que seja originada do Poder Legislativo. Lembra? Nesse caso, a lei material, não. O que está em jogo, né, não é o processo ou o órgão de criação, mas sim o seu conteúdo, que deve ser normativo. Material, por isso que é só você lembrar, material é a matéria, é o conteúdo. E formal é aonde iniciou a forma daquela lei. Né? Então, em sentido material, gente, podemos incluir tantas das leis em sentido formal, como qualquer ato normativo com caráter geral e abstrato, independente de sua origem. Né? Então, é importante a gente ficar atento aos comentários dos professores Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, que eles afirmam o quê? Que a atividade administrativa, gente, ela não pode ser contra a legem, ou seja, não pode ser contra a lei, nem praeter legem, né? Além da lei, mas apenas secundum legem, ou seja, de acordo com a lei, segundo a lei. Então, grave isso. A lei não pode ser contra a legem, não pode ser praeter legem. Ela tem que ser o quê? Secundum legem. Segundo assim, gente, os atos eventualmente praticados em desobediência a tais parâmetros são atos inválidos e, portanto, podem ter sua invalidade decretada pela própria administração que haja editado ou pelo Poder Judiciário. Né? Então, isso nós vamos falar numa aula específica, em aula de Direito Administrativo. Falaremos sobre a questão da invalidação, né, de uma lei, que ela pode ser tanto pela administração ou pelo Poder Judiciário. Mas isso fica para o próximo capítulo. Então, nós falamos aí sobre o princípio da legalidade. Agora nós vamos passar para o princípio da impessoalidade. O que é o princípio da impessoalidade? O princípio da impessoalidade, gente, ele pode ser analisado sobre vários aspectos distintos. Né? Por exemplo, nós temos aí o dever de tratamento isonômico a todos os administrados. O que é isonômico? Igual, todos sendo tratados igualmente. Né? O princípio da impessoalidade ele pode ser uma questão de imputação dos atos praticados pelos agentes públicos, que nós já falamos sobre o que são agentes públicos, diretamente às pessoas jurídicas em que atuam, ou o dever de sempre agir com o intuito de satisfazer o quê? O interesse público. Sobre o primeiro aspecto, né, o princípio da impessoalidade impõe à administração pública o quê? A obrigação de conceder tratamento isonômico a todos os administrados que se encontrarem em idêntica situação jurídica. Né? Além disso, né, nós temos aí o que é vedado. Se eu estou tratando todo mundo de forma igual, é vedado o quê, gente? O tratamento privilegiado. Eu não posso privilegiar alguns indivíduos, seja em função de amizade, seja em função de parentesco, seja em função de troca de favores, né? Porque, da mesma forma, o princípio também, ele veda aos administradores que pratiquem atos prejudiciais ao particular em relação de inimizade, certo? Nesse caso, a gente tem o princípio como uma faceta do princípio da isonomia, né? Então, o princípio da impessoalidade ele tem uma cara de princípio de isonomia, né? E a obrigatoriedade do concurso público para ingresso em cargo ou emprego público, por exemplo, a obrigatoriedade de realização de licitação pela administração, são exemplos clássicos do princípio de impessoalidade. Então, se uma questão estivesse falando, por exemplo, citando lá, ingresso em concurso público, licitação, e falar para vocês identificarem aí qual princípio está relacionado, praticamente nós teremos aí a questão do princípio da impessoalidade. Né? Então, nós falamos aí do tratamento isonômico a todos. Passamos agora para o segundo aspecto, né? Onde o princípio da impessoalidade ele determina que os atos praticados pela administração pública não podem ser utilizados como promoção pessoal do agente público. Né? O mandamento expresso na segunda parte do parágrafo 1º do artigo 37. Vou ler para vocês. A publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverão ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem o quê? Promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Os atos que são praticados pelos agentes públicos, eles devem ser imputados à entidade política ou administrativa que são vinculados. Vou dar um exemplo para ficar bem claro para vocês. Vamos supor que um prefeito, vamos supor o prefeito de Uberlândia, né, Odelmo Leão. Vamos supor que esse prefeito,
ele pode eleger como símbolo da administração municipal um tamanduá, né? Vamos imaginar que o prefeito Adelmo Leão tenha como símbolo um tucano, certo? Ele pode eleger como símbolo da sua administração municipal um tucano, né, com uma enxada nas costas e colocar um adesivo em cada veículo do município? Ele pode fazer isso? Vamos pensar um pouquinho. Ele pode. Ele tem o apelido de tucano. Ele pode eleger como símbolo de um tucano? Eu penso que não. Nesse caso, qualquer administrado que olhar para o adesivo, ou no veículo que está lá, né, do prefeito, qualquer adesivo que esteja com esse símbolo em qualquer veículo da cidade, ele vai ligar esse adesivo aqui, esse tucano ao quê? Ao prefeito, né? Vou fazer uma outra perguntinha. Vamos supor, é possível que um governador de estado ele apareça nas propagandas institucionais veiculadas na televisão e pagas por recursos públicos, noticiando que ele foi o responsável pela construção da escola Joana d'Arc, do asfaltamento da estrada BR-130, pela reforma do Hospital Maria das Dores? Pode? Também não, né, gente? Porque nesse caso ele estaria se autopromovendo através de propaganda custeada com recursos públicos. Então, além disso, os atos praticados durante a sua gestão devem ser imputados ao Estado e não à figura do administrador, né? Claro, né, gente? Muito simples. Temos agora um último aspecto do princípio da impessoalidade, né? Como o princípio da impessoalidade, ele pode ser estudado, lembre-se disso, ele pode ser estudado como a aplicação do princípio da finalidade. Porque o objetivo maior da administração ele deve ser o quê? Sempre a satisfação do interesse público, né? Então, a finalidade deve ser observada tanto em sentido amplo quanto em sentido estrito. Em sentido amplo, a finalidade dos atos editados pela administração pública sempre será a satisfação o quê? Imediata do interesse público. Já em sentido restrito, é necessário que se observe o quê? Que também a finalidade específica de todo ato praticado pela administração que estará previsto em lei, né? Um exemplo que a gente tem muito em provas, né, falando sobre essa questão, né, sobre uma pergunta que fica muito embasada, é qual que é a finalidade em sentido amplo de um ato administrativo de remoção de um servidor. Eu estou removendo um servidor. Qual que é a finalidade em sentido amplo? Satisfazer o interesse público, não foi o que a gente falou? Assim como todo e qualquer ato editado pela administração. E qual seria a finalidade em sentido estrito da remoção do servidor? Qual seria? Suprir a carência de servidores em outra localidade. Se eu estou removendo o servidor de um local para outro, esse é o sentido estrito, não é? Amplo, satisfazer o interesse público. Estrito, estou fazendo o quê? Satisfazendo a carência, né? É importante que mesmo que se verifique na referida questão, né, há uma carência de servidores. Então, por isso que é sentido estrito, né? Então, isso que essa diferença é muito importante, tá? Apesar da administração, gente, ter por objetivo alcançar o interesse público, é válido ressaltar que, em alguns casos, poderão ser editados atos com o objetivo de satisfazer o interesse particular. Como acontece, por exemplo, a permissão de uso de um certo bem público, quando o município, por exemplo, permite ao particular a possibilidade de utilizar uma loja no mercado municipal para montar o seu estabelecimento comercial. Nesse caso, o interesse público também será atendido, mesmo que secundariamente. O que não se admite é que um ato administrativo seja editado para satisfazer exclusivamente o interesse particular. Portanto, fique atento às questões de concurso sobre esse tema. Então, nós falamos sobre o princípio da legalidade e o princípio da impessoalidade. No próximo encontro, nós falaremos sobre o princípio da moralidade, o princípio da publicidade e o princípio da eficiência. Aí nós encerramos os princípios expressos na nossa Constituição Federal. Ok? Aguardo vocês no próximo encontro. Tenham uma boa noite. Até mais.